uma palavra do Senhor, culto de libertação e cura de vida. Todos os que têm a Bíblia, abram lá comigo em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24 a seguir. Todos os que têm a Bíblia Sagrada, abram lá comigo em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24 a seguir. Quero pegar debaixo do tema hoje, conhecidos por Deus e temidos pelo diabo. Bem, conhecidos por Deus e temidos pelo diabo. Diz-nos assim Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 24 a seguir da palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas todo aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Mais uma vez, outro versículo agora, para parafrasear este versículo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 11, para dar base ao versículo que li em Mateus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e versículo 11, a seguir da palavra de Deus. Diz-nos assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os tempos elementais se levavam do seu corpo, e aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre aquele tinham os espíritos malignos, dizendo: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Zé, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assegurando-se dos dois, pôs mais que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Interessante, queridos irmãos, para que nós venhamos a entender a palavra do Senhor. Nós sabemos que culto de cura de vida e libertação tem que haver libertação e cura de vida. O que mais as pessoas estão satisfeitas nos dias que vivemos, nos dias atuais, são os pregadores que tanto pregam em cima do público de que Pedro fazia, de que Tiago fazia, de que Paulo fazia, de que Filipe fazia, de que esse fazia, de que aquele fazia. Mas eles não estão fazendo nada. A Bíblia nos relata de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está dizendo na primeira palavra que eu li, em que aquele que quiser vir após mim, tome cada
que antes você fazia e agora houve uma nova vida junto comigo. É interessante que, para que haja sinais no meio da igreja, homens e mulheres de Deus não fiquem somente no blá blá blá, somente na conversa furada, somente em palavras da boca para fora, mas que haja na sua vida uma vida íntima com Deus. E como eu posso saber se a sua vida é íntima com Deus? E como tu podes saber se a minha vida é íntima com Deus? Aí é entre você e Deus. O desejo de jejum, o desejo de renúncia, o desejo de busca é algo individual. Eu sinto necessidade de buscar a Deus. Eu tiro tempo para me acompanhar a Deus. Eu tiro horas para ler a Bíblia. Eu tiro momentos para conversar com Deus. Eu agora vou 360 graus na minha vida e decido então a andar com Deus e experimentar o que Deus tem de melhor na minha vida, experimentar o que realmente existe com o seu poder e autoridade, e vocês poderão expulsar demônio, pisar a cabeça da serpente, tomar a notícia. Vocês poderão ir contra as portas do inferno e colocarão elas para baixo, porque eu vos dou condições, mas essas condições não virá se nós não tivermos compromisso com a pessoa de Jesus. Se nós não tomar a cruz todos os dias e negar a Deus, não haverá sinais no meio da igreja, não haverá cura, não haverá libertação, e a igreja será uma igreja vazia, uma igreja morta e uma igreja sem renúncia. Jesus foi categórico. Jesus nunca amaciou ninguém. Jesus nunca foi blá blá blá. Jesus dizia: você quer vir após mim? Eu estou indo à frente. Tome a sua cruz, renuncia a sua vida e siga-me. Jesus nunca ficou dizendo: vamos te ver sozinho, vem no plano, vem uma vez, vem 3 vezes, vem 4 vezes, e eu vou te dar tudo de bom. Não. Jesus era firme na sua palavra e dizia: quer vir após mim? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Aleluia. Aí a última foto que eu li, a Bíblia diz que Paulo era usado de uma forma extraordinária por Deus. E Deus fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo, de sorte que até os seus aventais entravam. Não soube isso como doutrina. Existem igrejas e denominações perdendo pedaços de pano, perdendo rosa ungida, perdendo óleo não sei o quê, e dizendo que isso cura. Paulo fez isso porque ele trabalhava com tenda para não ser pesado a ninguém. E porque muita gente enferma, então Paulo usou a forma de multiplicar o seu ministério de cura, a ponto de dar um objeto para que as pessoas também fossem curadas. Por quê? Porque Paulo tinha unção no seu corpo, Paulo tinha unção na sua vida, Paulo tinha uma vida de renúncia, Paulo tinha uma vida de compromisso, Paulo tinha uma vida de oração, Paulo tinha uma vida de jejum, e Paulo era obediente à voz de Deus e submisso à autoridade que era sobre. Já estão por aqui, todos estão por aqui. Já existem pessoas por aí cansadas de ouvir blá 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 e blá blá blá. O bonito é quando levanta e batiza o testemunho de que aquele menino foi curado e o outro
E a Bíblia diz que naquele lugar que ele começou a pregar, dentro de 2 anos a palavra de Deus começou a ser espalhada de forma notória. E havia alguns que praticavam artes mágicas naquele lugar. E vendo que a palavra crescia de tal forma e que os sinais eram notórios, que o poder de Deus era derramado, eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E eles pegaram todos os seus livros de arte mágica e queimaram em praça pública. E deu um valor de 50 mil, de 50 e alguma coisa no dinheiro da época. Por quê? Porque aonde o Evangelho chega, aonde o Espírito Santo chega, aonde o homem compromissado com a palavra chega, aonde o homem ungido chega, o diabo não tem vez, a enfermidade não tem vez, a mentira não tem vez, a pobreza não tem vez, a altivez não tem vez. Podem haver quadrados sobre a sua vida, mas a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, eles estão como um povo cristiano, que eles não se amaram, mas eles permanecem para sempre na presença de Deus. Paulo expulsou demônios. E 2 filhos de servas dos judeus foram lá tentar imitar Paulo. Olha que interessante. O diabo conhece a minha e a sua vida. Ele conhece muito bem a minha e a sua vida. O inferno conhece a minha e a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, não me leve a mal. O diabo conhece a minha língua e a sua. O diabo conhece o meu coração e o teu. O diabo conhece o meu proceder, o teu, a minha vontade, a tua. O diabo conhece a minha razão e a tua. E Deus também conhece. Aqueles 2 homens foram lá e tentaram expulsar o demônio. E eles disseram ao demônio: olha aqui, demônio, eu conjuro que em nome de que Paulo prega, esse Deus que Paulo prega, você vai aqui agora. E o demônio olhou para ele, deu uma olhadinha para ele, porque conhece a minha e a sua vida. E o demônio disse assim para 2 filhos de servas: eu pensei que é Paulo. Eu conheço a vida de Paulo. Eu sei muito bem que Paulo é. Porque Paulo faz um inferno tremendo. Eu sei quem é Paulo, mas que nós temos. O demônio olhou para ele e disse: mas eu sei para invocar o nome daquele que Paulo prega. E a Bíblia diz que o diabo lançou-se sobre eles e deu uma mancha de lava neles, deixando eles rasgados e botaram eles para morrer. Sabe o que eu quero dizer, meu amado irmão? Nesse mundo de cura de vida e libertação, que para que haja cura e libertação, não é simplesmente da boca para fora. O diabo conhece a minha e a sua vida. Ele não respeita a carteirinha contra bancária, nem o seu tempo que você sabe na guerra do Senhor, e nem denominação. O diabo respeita dele aquele homem e aquela mulher que passa correndo fora da presença de Deus, que não se cansa de queimar a orar, e ele busca, e ele clama, e ele pede, e ele perde a sua vida no mundo, mas ele tem uma vida com Deus. O diabo tem medo dessas pessoas, e quando essas pessoas abrem a boca, o diabo tem que morrer, porque Deus vai passar a vida dele. Isso não é igual. O diabo deu para ele e disse: eu conheço a Paulo, eu conheço muito bem da vida de Paulo. No passado ele foi o perseguidor, mas no futuro ele é o ganhador de alma. Ele renunciou a sua vida, ele entregou a sua vida a Deus, e aonde ele coloca a mão das pessoas são curadas. Sabe, meu filho me dizia hoje, pastor lá de Porto Alegre, pastor Oswaldino, da agronomia, ele sentou comigo no cantinho e disse: sabe o que acontece, Paulo Roberto? Existe muito obreiro, existe muita mulher líder, existe muita gente que quer pôr as mãos nos enfermos, mas passa a noite toda na internet olhando filme pornográfico, passa a noite toda defendendo a mulher do outro, ou a mulher passa a noite toda em seu lugar, falando palavra obscena com o outro. Como você não fala, tem a língua maior que a
bonita, é bom se vestir, é bom usar o perfume, é bom cuidar do cabelo, é bom usar decentemente, mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu conheço o mundo e eu posso denunciar porque ele é dirigente dessa igreja. Ele é pastor, mas não invalida a nossa autoridade como pastor e presbítero também de pregar a palavra de Deus. Nós somos líderes ao lado dele. Ele pastoreia o lugar, mas nada que eu tenho direito de pregar, porque também sou presbítero e sou pastor com ele. E eu consigo não adianta querer certa se você não tem uma vida com Deus. Não adianta falar sobre roupa e falar, se falando de roupa, você se torna um fariseu. Fala da lei, mas não tem amor pelo seu irmão. Fala do que é errado, mas não tem uma mão para quem está caído. Fala do reino que não pode, mas não é capaz de dominar a causa do seu irmão que está sofrendo lá fora. Isso invalida o poder de Deus na minha e na sua vida. Isso invalida, não adianta dizer que não. E não adianta reprovar e dizer que não. E balançar a cabeça e dizer que não é. As pessoas têm que dizer que tem amor, mostrar que tem amor. As pessoas têm que dizer que vive com Deus, mostrar que vive com Deus. As pessoas têm que estar preparadas para o momento. Um dia eu vi alguém ser convidado para cantar e a pessoa disse, não, para pregar, não, tem que se preparar primeiro, a vida antes que depois eu preparo a palavra em casa. Nós somos soldados de Cristo. O soldado de Cristo não vai trabalhar na primeira nação, acreditando primeiro minha vida, depois eu vou lá em casa, não quero fazer. Soldado de Cristo está preparado a todo momento. A todo momento. E Paulo curava correndo de fora verdade, porque ele tinha uma vida com Deus. Agora nós temos os Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, e versículo número 1, dizendo ao Filipenses, Pedro e João, todos os dias subiam para orar, que era hora agora, 3 horas da tarde. Era o costume de Pedro e João, ir a orar com Deus por nós. Eles tinham satisfação e desejo de orar. Eles tinham desejo de buscar a paz do Senhor. E o mesmo dia foi contigo que fala a diferença. Chegaram lá e o morto, marido e a família voltava lá. Para pegar fora e para também sustentar a própria família. Chegou o dia que Pedro e João chegaram lá e olharam para aquele horário e o paralítico esperando receber alguma coisa, Pedro e João olharam para ele, eu assim, olha aqui, fique os olhos aqui dentro do nosso corpo, acredita? Fica, eu vou fazer aqui, 2 homens comuns o paralítico poderia ter dito. E Pedro disse, choveram é homem comum, mas a razão foi homem comum. Nós somos temidos do inferno e somos conhecidos de Deus do céu. E nós passamos os dias viemos aqui e estamos vendo a salvação. Eu quero dizer uma coisa agora, paralítico. Nós não temos práticos, não temos estágios, não temos reconhecimento dos homens, mas nós temos a oportunidade agora, paralítico, levanta, paralítico, levanta. E o paralítico está aí cantando, e eu tenho certeza que
Você não pode dizer que seus filhos são rejeitados mais do que porque você não conhece a história. Você não pode dizer que a sua esposa é assim, seu esposo é assim. Todos nós temos feridas interiores. Que somente Jesus todos nós temos feridas lutas e temos faltas da parte emocional para Jesus curar. E eu quero te dizer essa noite, Ele cura. Ele cura, mas existe uma palavra que diz: o pecado faz divisão entre vós e eu. O pecado faz divisão entre vós e eu. Por quê? Por que não se há mais sinais das igrejas? Por que não se há mais cura? Por que nem o demônio se manifesta mais na igreja? Porque a pouco depois entra de maldade junto com a pessoa e fica quietinha anos dentro da igreja. Antigamente se pregava, se orava, quando era ali, o demônio se manifestava e era expulso. Hoje, o demônio entra dentro da igreja, usa a boca de alguém e fica mandado ali. Por quê? Porque ele está voltando da base de nossa consagração, busca intimidade com Deus, sinais, prodígios, para que nós pegamos impactar esse bairro e a vida pelo seu libertador do poder. Jesus tem um plano na vida da sua vida. Mas ele não quer que você seja só uma pessoa que vem na igreja e volta, e só vai, prega isso, aquilo, aquele outro, e não acontece nada. Jesus quer te usar como dunamis do grego é poder. Poder, dunamis. Jesus quer te usar para chegar naquela pessoa enferma e dizer: pai, eu não preciso do médico, o médico é bom, mas pai, olha aqui, baixa a sua cabeça e fecha o teu olho, em nome de Jesus, cuidado. Em nome de Jesus, sai-te embora agora. E essa pessoa virá testemunhar por quê? Porque você tem comunhão com Deus e você tem intimidade com a palavra do Senhor. Deus quer te usar nessa última hora, porque se Deus não usar a igreja nessa última hora, não haverá mais forma de usar, porque a igreja vai subir para o céu, a igreja em breve será arrebatada, os fiéis serão arrebatados, e existem pessoas do lado da sua casa ainda no inferno. Por quê? Porque se perde Deus muitas vezes falando da vida do seu irmão, e vezes está orando e está buscando a face do Senhor. Deus quer usar essa última hora, mas eu te digo uma coisa, também nessa última hora, se você não cuidar, você pode cair, como diz a palavra, tem que estar de pé, para não cair. Por que pode para não cair? Porque eu posso estar de pé hoje, mas amanhã eu posso estar caindo. Então, eu cuidar da nossa vida com Deus. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Tem que haver cura, tem que haver sinais, tem que haver prodígio, tem que haver libertação. Mas isso não vai acontecer se não tiver jejum, oração e busca. Um dia os discípulos disseram: Jesus, nós vamos orar por um lunático, que ele fosse a asepsia, significa nervo instantânea, bloqueamento de nervo, convulsão, e os discípulos não puderam parar. Então Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não faz senão com jejum e oração. É uma carta do demônio. Quando fala de negar o corpo, a carne, os desejos carnais, fala de consagração, busca de negação de si mesmo. Eles não puderam expulsar e levaram Jesus de cantinho, dizendo: por que Jesus não pudemos? Porque falta jejum e oração na vida de vocês. Aquele que deseja uma oração, quer que passe aqui à frente em nome de Jesus. Eu vou ensinar uma vez só, eu vou ensinar vocês uma coisa. Você pode ficar aí que você não pega a pessoa. Mas olha só, Jesus, como eu disse que era categórico, eu vejo o Pedro dizendo assim: ó, o que é oração? E ele fica 10 vezes chamando a pessoa. Jesus ia caminhando e não parava. Eram pessoas que gritavam atrás dele: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E de tanto insistir, ele parava. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Gostaria que o Senhor, que é pastor dessa igreja, irmão da igreja,
especialista e impusesse a mão sobre o sermão de Deus, vai continuar nos abençoando. Amém? Peço que você pode sair, ora para a necessidade do seu familiar, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, ora para alguém da tua família que Deus vai dar vitória nesse mundo. Ora para Deus que não derrubou a barca ainda, aquilo que ficou mal entendido, ora, você volta, faz o que faz o corpo do sangue de Cristo. Amém? Recebe Deus que vai responder, nós podemos ver nós podemos mais mover a paz, a misericórdia da nossa vida. Nós entendemos, Senhor, que não há outra maneira de haver sinais, senão uma negação de nosso próprio Senhor. Nós não podemos mais tocar no enfermo se as nossas mãos foram ungidas. Tu disse para mim, não vai cumprir o texto, porque existe sangue nas tuas mãos. Deus, nós queremos enquadrar o Pai, nós queremos enquadrar o Senhor a vida, nós queremos decorar o seu decorado, mas Senhor, nós entendemos que é preciso busca, é preciso Espírito Santo, uma entrega verdadeira, é preciso Jesus, é preciso oração, é preciso obediência, é preciso submissão. Deus, toca agora na família daquele que está enfermo, toca no hospital, toca no presídio, toca na família que se encontra vivo, que se encontra cansada, naquele homem que se encontra dependente químico, agora vida, batiza o Senhor, batiza o Espírito Santo, Senhor, o momento mais pequeno e maior, Senhor, Deus